no princípio, o vidro, o metal e o fogo. Oliveira de Azemais era um lugar em movimento. O som das prensas, o brilho incandescente do vidro, o ritmo das máquinas. No centro vidreiro do norte de Portugal e no centro vulcano, cruzavam-se caminhos, ideias e esperanças. Ali, homens de trabalho moldavam não apenas o vidro e o ferro, moldavam o seu próprio futuro. Era um tempo de aprendizagem, de esforço e de descoberta. Entre ferramentas, fornos e bancadas, nascia uma nova geração de operários, curiosos, determinados, sonhadores. E é aqui que começa esta história. Um jovem de Vieira de Leiria, já com a 4ª classe feita, seu nome Lúcio Rodrigues, é chamado pelo seu irmão Elísio Rodrigues, que era proprietário de uma empresa em Oliveira de Azemais. A empresa cresceu rapidamente e chegou a ter 20 pessoas. Mas Elísio Rodrigues morre de doença ao fim de 2 anos, a empresa fecha e o irmão Lúcio procura trabalho primeiro no Santos e Abrantes e depois no Centro Vulcano, a secção de fundição e metalomecânica integrada no Centro Vidreiro do Norte de Portugal, em Oliveira de Azemais. Aí conheceria de perto outro jovem operário no Centro Vulcano, Joaquim Landau, só 2 anos mais velho. E agora contado pelos próprios. Joaquim Landau. Nasci em 1926. Comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro com 9 anos, ainda durante 2 anos na escola industrial à noite. O meu pai trabalhava no centro vidreiro, mas um dia teve um acidente de trabalho e ficou hospitalizado em Lisboa durante 6 meses. O Sr. Mateiro, patrão do meu pai, chamou-me para eu ir para lá trabalhar, pois eu era o irmão mais velho de um grupo de 5 raparigas. Aos 14 anos, no início dos anos 40, fui trabalhar para o centro vidreiro, nas prensas de vidro. Lembro-me que na altura pedi ao Sr. Mateiro para me dar os turnos de dia para eu poder continuar a fazer a escola industrial. Mas deu-me o horário de 4 turnos, apesar de na altura ter assinado com a cabeça a confirmar o pedido, e por isso deixei a escola industrial e comecei como vidreiro nas prensas, na produção de copos, bandejas e pratos. Trabalhei lá até aos 28 anos, pelo meio fiz a tropa na Figueira da Foz, pesava 55 quilos e fui para o Regimento de Artilharia Pesada 3. Saí em 1947. Entretanto o Sr. Mateiro fez um concurso para 2 vagas de serralharia, mas o malfadado concurso calhou num dia de feira em Valdecambra. Ora, eu não faltava às feiras. Nesse dia eu já tinha combinado a troca de turnos para conseguir ir à feira. Começava a trabalhar às 6 horas da tarde, dirigi-me pela manhã cedo ao Sr. Mateiro, de bicicleta, para lhe explicar a situação. Disse-lhe que não podia ir ao concurso ao final da tarde, pois o meu turno era agora o das 6 horas da tarde, mas o Sr. Mateiro trocou-me as voltas. Não pude ir à feira e tive mesmo de ir ao concurso, e assim passei para serralheiro no Centro Vulcano eu e o Sr. Lúcio, que era meu colega de bancada. Dos 42 candidatos fomos aprovados 2. Fazia-se muita coisa no Centro Vulcano, desde serralharia civil a válvulas para o saneamento, e já tinha fundição. Até se faziam moldes para plásticos, mas pouco. Aparentemente saí do inferno, do Centro Vidreiro para o paraíso, do Centro Vulcano. Fui para lá para aprender, até porque as condições monetárias eram piores. Passei um ano a aprender tudo. Aplicava-me bastante, de tal modo, que passado um ano fui promovido a encarregado. Trabalhava no Centro Vulcano de dia e à noite trabalhava com o Sr. Lúcio, numa bancada com 2 tornos que ele tinha para fazer biscates. Fazíamos espingardas de 9 mm e formas para doces. Por vezes dizíamos um ao outro que um dia iríamos montar uma chafarica e que iríamos trabalhar por conta própria. Entretanto o Sr. Lúcio adoeceu e foi restabelecer-se para Vieira de Leiria, a sua terra natal. Mais tarde chegou a ir trabalhar para a empresa Aníbal Abrantes na Marinha Grande. O Lúcio tinha vindo para Oliveira de Azemais para trabalhar numa oficina de moldes do irmão, o Elísio. Depois teve uma doença muito complicada e acabou por morrer. Eu continuei como encarregado no Centro Vulcano. Ao fim de um ano desenvolvemos um molde para uma tampa em plástico de uma jarra de vidro com rosca, para o cliente Papaléguas, uma empresa de Viana do Castelo, da qual a empresa Aníbal Abrantes era fornecedora. O Sr. Aníbal Abrantes, ao ver aquele molde, disse que quem fosse capaz de desenvolver aquele molde já não era burro de todo. Um dia no regresso a casa, de bicicleta, vejo o senhor na rua a acenar-me. Fiquei bastante admirado quando ele se apresentou, conhecia-o de nome, ouvia-se falar muito sobre ele, e para mim aquele senhor era um tipo de Deus. Propôs-me, sem rodeios, para eu ir trabalhar com ele, sugeriu-me que ficaria a ganhar o mesmo que o Sr. Lúcio, que já lá estava, mas com perspectivas de ser aumentado mediante a qualidade do meu trabalho. A proposta era tão tentadora que ficaria a ganhar 7 vezes mais do que eu ganhava. Só tinha um senão, naquela altura eu tinha um negócio de venda a crédito de guarda-chuvas. Se fosse diretamente para a Marinha Grande ficaria com uma dívida na terra, o que não era nada do meu agrado. O Sr. Aníbal respondeu que isso não era problema,
e ofereceu-se para me pagar a dívida, porque com o meu trabalho no Aníbal Abrantes rapidamente teria a dívida saldada. O negócio dos guarda-chuvas consistia na venda a prestações de guarda-chuvas, que comprava na loja do Garcia por 50 escudos e vendia por 55 escudos, com prestações de 2 escudos 50 por semana, mais 5 escudos no fim. No fim de semana andava pelas terras do concelho a vender e a receber. Durante a semana fazia biscates à noite, em casa do Lúcio. Lembro-me que ganhava na altura 127 escudos e 90 por semana, no centro vidreiro. Lembrei-me do que eu e o Sr. Lúcio tínhamos combinado, e achei por bem informar do acontecido. Ele ficou bastante contente e disse-me que 4 olhos aprenderiam mais do que só 2. Ficaria a ser uma espécie de estágio de aprendizagem para o nosso futuro negócio. Passado pouco tempo de lhe ligar, ele ligou-me. Tinha mudado de ideia. Afinal era ele que regressava e iríamos mesmo abrir o nosso próprio negócio. Finalmente seríamos sócios. Liguei ao Sr. Aníbal Abrantes para lhe explicar que afinal eu e o Sr. Lúcio tínhamos optado por montar negócio próprio. Ele entendeu, e disse-nos mesmo para falarmos com ele se algum dia precisássemos de ajuda. Incentivou-nos bastante, dizia que nós éramos bons artistas e que tínhamos um bom futuro. Chegamos à conclusão que cada um de nós precisava de 15 contos, para uma sociedade de 45 contos. O terceiro sócio foi o cunhado do Sr. Lúcio, o Abílio Tavares Valente. Eu só tinha 5 contos, mas o meu cunhado emprestou-me 10 contos, que lhe paguei o mais rapidamente possível. Assim formamos a Moldoplástico. Eu e o meu sócio Lúcio éramos os artistas de bancada, o António Rodrigues era o nosso aprendiz, o Carlos Graça era o torneiro e o Sr. Ernesto, o tio Ernesto da Sola, era o contabilista. A nossa fábrica era por baixo de uma loja de cobres à entrada de Oliveira de Azemais. Dividíamos o resto do chão com um armazém de palha para os animais. O sócio Sr. Abílio era cunhado do meu sócio Sr. Lúcio. Eles não se davam muito bem, por vezes andavam à porrada, e eu lá no meio acabava por vezes por levar dos dois. Ao final de um ano o Sr. Abílio deixou de ser sócio. No dia em que fomos ao cartório notarial para ele deixar de ser sócio da Moldoplástico, o Sr. Abílio já vinha bem bebido e tornou-se mais uma vez agressivo. Quando lhe entregámos o saco com o dinheiro da parte dele, ele começou a tirar o saco para o ar e berrava a dizer que o dinheiro já lá estava com ele. O Lúcio não gostou e começaram mais uma vez à porrada, desta vez dentro do cartório. Como de costume, eu estava no meio a apertar, e acabava por ser quem levava mais. Depois conseguimos outro sócio. O Manuel Carreira era lavrador, e era avô do nosso aprendiz António Rodrigues, e pai do Carlos Carreira. O António Rodrigues via as dificuldades que passávamos e contava ao avô, e por vezes pedia-lhe mesmo para nos emprestar dinheiro. Um dia o avô disse ao António Rodrigues que se nós precisássemos, ele prontificava-se a pagar a parte que estava em falta do nosso anterior sócio, o Sr. Abílio, e foi assim que entrou como sócio para a Moldoplástico. Um dia eu e o Lúcio queríamos investir na empresa, queríamos comprar mais uma máquina, uma fresadora, mas o Sr. Manuel Carreira não concordou, pois preferia distribuir pelos sócios o dinheiro que íamos gastar na máquina. Nós queríamos mesmo comprar a máquina e acabamos por a comprar. O Sr. Manuel Carreira discordou e saiu de sócio. Ficou nosso sócio somente durante um ano. Depois fomos ao Banco Pinto Sotomayor, que era o único banco nesta zona, onde já tínhamos crédito. A partir de 1958 ficamos só nós os dois como sócios, eu e o Sr. Lúcio. Começamos a crescer rapidamente. Alguns dos nossos antigos colegas do centro vidreiro pediram para vir trabalhar connosco. Nessa época a indústria principal da zona era a indústria vidreira, para além da indústria do calçado e da construção civil. Os aprendizes eram oriundos de diferentes áreas. Era preciso ensinar a arte, e conseguimos bons fresadores e pantografistas, que depois de aprenderem ensinavam os mais novatos. Depois os mais habilidosos acabavam também por sair para abrirem os seus próprios negócios. Um dia, mais tarde, saíram 9 de uma vez, que foram quase todos para os Estados Unidos. Começamos inicialmente pelo mercado interno. E um pouco mais tarde começámos a exportar, inicialmente para Inglaterra e Estados Unidos. No início dos anos 60. O cliente enviava-nos umas amostras e depois pedia ligeiras alterações. Por vezes até desconhecíamos a finalidade do molde. Os clientes estrangeiros exigiam mais precisão, mas como nunca recusamos um cliente tentamos adaptar-nos às suas exigências. Eu e o Daniel Xará, que entrou mais tarde, tratávamos das relações comerciais. O Daniel falava inglês, ao contrário de mim, que não tinha qualquer conhecimento de línguas estrangeiras. Foi o nosso primeiro homem comercial responsável pelas exportações. Eu era o responsável pela orçamentação. Mais tarde o Daniel foi para os Estados Unidos da América, juntamente com outros funcionários da Moldoplástico. O Sr. Lúcio era o principal responsável pela direção da fábrica. No início dos anos 60 mudámos de instalações. Já tínhamos cerca de 20 funcionários, e fomos para um pavilhão junto à estrada em Oliveira de Azemais. Um dia de chuva, por volta de 1965,
estava a conduzir, quando um senhor atravessou a estrada. Mas eu não consegui parar, o carro derrapou e eu atropelei-o. No meio da confusão surgiu o filho do senhor, o Manuel Silva, que me disse que era desenhador na Oliva. Imediatamente lhe propus uns biscates. Foi num momento oportuno, pois estávamos interessados em passar os moldes para o papel. Assim o Manuel ficou como nosso desenhador, e foi uma grande ajuda. Passamos para outra fase da vida da empresa, colocamos de parte os escantilhões. Digamos que a empresa deixou de ser uma serralharia para passar a ser uma fábrica de moldes. A passagem para o papel era uma exigência da exportação. Em 1978 contratamos o Silva Lopes, que foi o nosso primeiro engenheiro mecânico. Nessa altura já tínhamos uns 6 desenhadores. Alguns, tal como o Manuel, vieram também da Oliva. Compramos um pantógrafo Alexander novo e iniciamos a produção de moldes para pentes. Fazíamos primeiro um molde em latão 10 vezes maior. Tínhamos um bom artista para fazer os moldes, era o Marinho. Fomos os primeiros a fazer moldes de pentes à ata e esses moldes vinham de Inglaterra. Fizemos muitos desses moldes para pentes. A copiadora Buco foi bastante importante. Era uma máquina grande, que já permitia moldes de grandes dimensões, como foi o caso dos cascos das cadeiras. Começamos a ter CNC por volta de 1985. Adquirimos uma Zeyer, eram umas fresadoras espanholas, programáveis na própria consola. Começamos a experimentar o queima em 1987 e compramos o Ketke nos Estados Unidos. Começamos por comprar máquinas usadas de injeção para ensaiar moldes. Depois começamos a dar-lhes mais uso. Nos anos 70, ainda antes do 25 de Abril, já injetávamos plásticos com a criação da Plásticos Luce, essencialmente carrinhos de linha Icones, para a Coates e Clark, a quem compramos as máquinas de injeção. Quando surgiu o 25 de Abril já tínhamos mais de 100 funcionários. Lúcio Rodrigues. Nasci em Vieira de Leiria, em 1928. Em meados dos anos 40, tinha eu 17 anos, vim trabalhar para Oliveira de Azemães, para uma serralharia do meu irmão. Tinha a 4ª classe feita. Vim trabalhar para a fábrica de moldes de vidros e de plásticos do meu irmão mais velho, Elísio Gomes Rodrigues, que tinha a firma Rodrigues Carvalho e Companhia Limitada. O meu irmão já tinha então estado na Marinha Grande, onde trabalhou para várias empresas, incluindo a Aníbal Abrantes, e veio para cá para trabalhar com o António Santos, que era sócio do Aníbal Abrantes e com quem trabalhou algum tempo, pouco. Depois estabeleceu-se sozinho e abriu uma oficina, com um sócio capitalista cá de Oliveira de Azemães, que tinha outros negócios. A firma chegou a ter mais de 20 pessoas. O meu irmão tinha 28 anos, mas morreu e a firma só durou 2 anos. Fazia também moldes para vidro, para as empresas da Marinha Grande. Eu vim para aqui e ainda a fábrica estava no seu início. Trabalhei lá durante 2 anos, mas entretanto o meu irmão morreu e a fábrica encerrou. Eu fui então trabalhar para o Centro Vulcano, do Sr. Mateiro, como serralheiro, para trabalho à mão. Tinha 19 anos. Estive lá 4 anos. À noite fazia em casa espingardas de 9 mm para vender e ganhar algum dinheiro. Claro que não era legal. Mas eu era caçador e comprava canos já feitos numa fábrica. Fazia também a parte da madeira. Ainda tenho uma dessas espingardas. No centro vidreiro faziam-se moldes para vidro, mas também alguns moldes para plástico. Mais tarde voltei para a Marinha Grande, depois de me casar pedi trabalho ao Aníbal Abrantes e por lá fiquei 2 anos. O meu objetivo era aprender a arte para me estabelecer depois. Aprendi muito, trabalhei com o Costa e com o Matos e com o Fernando Vicente, da Somema, que depois foram industriais de moldes. O Henrique Neto era desenhador na Aníbal H. Abrantes. A empresa tinha então cerca de 70 a 80 pessoas e vivia-se lá um bom ambiente. Lá, trabalhei sempre na bancada e fui ensinado pelos mais velhos. Fazíamos moldes de brinquedos, embalagens, alguns copos, mas pouco, para exportação. Em 1955 voltei para Oliveira de Azemães, para me estabelecer juntamente com o Sr. Joaquim Landou, como sócio. Formamos a Moldoplástico. Os nossos primeiros clientes foram a Sá Alves, de Espinho, e uma fábrica de plásticos em Guimarães, Xavier e Companhia. Antes do 25 de Abril exportamos o género de moldes para os Estados Unidos e para a Inglaterra, em especial através do Sr. Lacey. Começamos a fazer desenhos com a exportação. Antes de termos um desenhador, o Manuel, mandávamos fazer os desenhos fora, a desenhadores que trabalhavam em casa. Estive presente nos primeiros congressos de moldes. Fui sócio da Cefamol, tínhamos boas relações com as empresas da Marinha Grande, mas infelizmente não tínhamos relações comerciais. Cada um trabalhava por si.